Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, com a graça de Cristo, estamos aqui em mais uma manhã no nosso programa Café com Fé, acordando para um dia melhor. Deus te abençoe, Deus esteja iluminando os seus caminhos, os seus passos nesse dia tão lindo que Ele nos concedeu. E nós queremos agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado no nosso programa aqui na TV Cerrado e também a todos que têm nos acompanhado através das redes sociais. Nos acompanhe, acesse, deixe o seu recadinho lá, vamos crescer junto, vamos unir forças, porque com certeza unidos nós somos mais fortalecidos, amém? E hoje nós vamos meditar sobre a importância de dar pão e água aos que nos perseguem. É um tema muito interessante. Nós que vivemos em um mundo onde o amor é tão escasso, onde ninguém se preocupa com ninguém, no entanto a Bíblia nos ensina, nos enfatiza a alimentarmos, a abençoarmos aqueles que têm nos perseguido. Vamos estar lendo hoje no segundo livro, Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 ao versículo 12. Vamos ler uma passagem que relata Eliseu tendo uma grande experiência com Deus. Hoje quem está nos agraciando agora é um avião, né? Está sobrevoando aqui a nossa humilde residência, então você tem um pouco de paciência que logo ele vai embora e nós vamos continuar, amém? Não é defeito na filmagem, é porque aqui a gente faz tudo ao vivo mesmo, não ao vivo, mas sem cortes. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz o seguinte, no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor fala: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha sido avisado, e assim se salvou. Não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei. Ninguém, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Lindo, né, essa passagem? Então, o que nós queremos aprender aqui hoje, nessa manhã? Nós, primeiramente, a Bíblia fala que Deus não faz coisa alguma, Amós 3,7, Deus fala o seguinte: Ele não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que sempre existiu e sempre existirá profetas de Deus na terra. Naquela época, havia profeta de Deus em Israel e nos nossos dias atuais há homens e mulheres de Deus ainda na terra e Deus não nos deixa ser pegos de surpresa. Deus nos avisa sim muitas coisas. E esse acontecimento foi interessante porque o rei da Síria queria dominar Israel, ele fazia as estratégias dele, ele montava ali o seu exército e falava: olha, nós vamos pegar os israelitas de surpresa em tal lugar.
E o Senhor então comunicava ao seu profeta Eliseu, falava para Eliseu: Eliseu, avisa ao rei de Israel para não ir em tal lugar, porque o rei da Síria está tramando contra a vida de vocês. E ali Eliseu, divinamente avisado por Deus, falava e eles não conseguiram pegar o povo de Deus. O que nós aprendemos com isso? A Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme. A Bíblia fala que aos amados dele, ele nos guarda enquanto dormirmos. Meu querido, minha querida, se você realmente colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você realmente se entregar ao Senhor, ele vai ser o guarda da sua vida, sim. E você não vai ser pego de surpresa. Ninguém vai poder tocar um dedo na sua vida sem autorização de Deus. Amém? E isso aconteceu não uma nem duas vezes. E quando o rei da Síria chegava em tal lugar, ele sabia que o povo de Israel não tinha caído naquela emboscada. Ao ponto que ele pensou assim: epa, tem alguém no meu exército que está indo contra as minhas ordens. E reuniu o exército. Só que ali tinha um soldado muito inteligente. Ele falou: rei, nenhum de nós estamos te traindo. O problema é porque tem profeta em Israel. E tudo que o Senhor pensa lá na sua cama, tudo que o Senhor projeta lá no seu quarto, Deus conhece, Deus sonda mente e coração, Deus revela ao profeta dele. Isso aconteceu no passado e isso acontece nos dias atuais. Se você realmente andar com Deus, se você realmente entregar a sua vida nas mãos do Senhor, ainda que levante um exército contra você, ainda que levante pessoas contra a sua vida, Deus estará poupando você. E se acontecer alguma fatalidade, foi permissão de Deus. Mas sem a permissão de Deus, ninguém pode tocar num fio de cabelo nosso sequer. Amém? Então, com tudo isso, vale a pena ou não vale a pena andar com Deus? Vale a pena ou não vale servir ao Deus que criou céus e terra? Ao Deus que controla todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E a Bíblia continua falando aqui que chegou a tal ponto, ele ficou ali tão irritado que ele tentou armar outras coisas diante do povo de Deus. Porém, Deus revelou para Eliseu, no versículo 14, 15, né, fala que o rei mandou prender Eliseu, o rei da Síria, mandou prender aquele profeta de Deus. E quando eles foram até o profeta de Deus, né, no versículo 14 e 15 diz o seguinte, desse mesmo capítulo que nós estamos estudando: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o moço, né, de Eliseu diz: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16, Eliseu responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Interessante, né? Ali o servo de Eliseu, o que acompanhava o profeta de Deus, ao levantar e ver que todo o exército da Síria, que era na época o exército mais fortalecido, mais poderoso da época, tinha cercado a cidade onde o homem de Deus estava. O homem de Deus falou assim: meu querido, não preocupa não, mas maior são o nosso exército, os que estão conosco, do que os que estão com eles. E Eliseu foi mais além, orou a Deus e falou assim: Senhor, abra os olhos para que ele possa ver o seu exército. E quando Eliseu orou ali, o moço de Eliseu teve os olhos espirituais abertos e ele viu carros de fogo, um grande exército de Deus ao redor deles, cercando eles.
É por isso que Eliseu estava tranquilo. E nessa manhã eu te digo, você tem olhos espirituais? Você consegue ver pela fé que Deus está te guardando? Deus está guardando a sua família? Que nenhuma folha de árvore cai sem um consentimento de Deus? Vale a pena nós confiarmos num Deus que cuida das nossas vidas. E quando ali, os olhos espirituais daquele jovem foi aberto, ele ficou encantado com o grande poder de Deus. E o nosso Deus não muda. Aquele mesmo exército que cuidou de Eliseu, que cuidou de Israel contra os sírios, esse mesmo exército está acampado ao redor de todos aqueles que têm uma aliança com Deus. Não temas, crê somente que você vai ver a glória de Deus. Sabemos que estamos vivendo dias violentos, dias difíceis, onde jovens estão sendo ceifados de uma forma tão cruel. No entanto, se nós tivermos o Senhor como nosso Deus, se nós tivermos olhos espirituais, nós vamos poder andar crendo que maior é aquele que está ao nosso redor. Amém? E ali, Eliseu não fez apenas isso. Quando aquele grande exército, e é isso que nós, para concluir, nós queremos falar, quando aquele grande exército cercado ali, Eliseu orou e Deus cegou o exército inimigo. E Eliseu foi ali e pegou o exército inimigo dos sírios e levou diante do rei de Israel. Levou todo o exército com seus cavalos, com seus carros de guerra e colocou diante do rei de Israel. E o rei de Israel, vendo ali o inimigo diante dele, olhou para Eliseu, para o profeta de Deus, falou assim: o que eu faço agora com eles? Mato eles? E Eliseu falou assim: não, dá pão, dá água, alimente eles. Com certeza o rei de Israel ficou muito decepcionado, pensou: opa, é a hora de eu destruir, é a hora de eu aniquilar os meus inimigos. Porém, aquele rei foi obediente, obedeceu o homem de Deus, e eles deram pão e água ao exército inimigo. E quando eles recobriram, quando eles retornaram a enxergar e viram que Deus tinha colocado eles nas mãos dos seus inimigos, aquele exército ficou tão sem graça que eles saíram com muita humildade e nunca mais se levantaram contra os israelitas. E da mesma forma não é diferente conosco. Vivemos dias difíceis, onde o amor tem desaparecido da face da terra. Pessoas nos odeiam sem motivo. Pessoas matam umas às outras sem motivos. Porém, a Bíblia nos ensina que nós devemos dar pão e água para aqueles que levantam contra as nossas vidas. Em Romanos 12, sabiamente, Paulo diz lá no versículo 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, tu amontoarás brasas vivas na cabeça dele. O cristianismo nos chama para isso. O cristianismo nos chama para sermos pessoas diferentes, agirmos de uma forma diferenciada. Enquanto o mundo está dente com dente, olho por olho, o cristão paga o mal com o bem. Ele paga o ódio com amor. É isso que faz a diferença do povo de Deus aqui na terra. É isso que vai ser as marcas de Cristo em nós. É termos capacidade de dar pão e água para aqueles que nos têm perseguido. Amém? E é isso que o Senhor espera de nós. E é isso também que a sociedade espera de um verdadeiro cristão. Vida diferente, vida de amor, vida de perdão, vida de renúncia. E é isso que nós queremos nesse dia. Vamos buscar isso de Deus, vamos buscar nas Sagradas Escrituras um coração novo, um coração de Deus.
É isso que acontece quando nós nascemos de novo. Deus tira aquele coração de pedra, aquele coração endurecido de carne e coloca um coração com amor, um coração com doçura. E Deus precisa de profetas, homens e mulheres nesse mundo diferenciados, homens e mulheres que têm olhos espirituais, que têm postura de dar pão e água para aqueles que os perseguem. E nessa manhã eu quero orar com você. Talvez eu não sei quem tem te perseguido, eu não sei qual é a situação. Às vezes você está passando uma luta no seu emprego, às vezes você está passando uma luta em casa, até mesmo dentro da igreja. Infelizmente, às vezes dentro da própria igreja nós passamos por perseguições, pessoas falando o que a gente não falou, colocando palavras nas nossas bocas. Mas hoje Deus manda te dizer, se você é profeta de Deus, você não vai ser pego de surpresa. Deus vai revelar as coisas grandes e ocultas. Amém? Oremos nesse sentido nessa manhã, para que o Senhor nos ensine a dar pão e água para todos aqueles que se por acaso levantarem contra as nossas vidas. Pai Santo, Pai querido, nessa manhã, nós estamos aqui sedentos do Senhor. Meu Deus, assim como antigamente existiam grandes profetas do Senhor, nós sabemos que nos dias atuais o Senhor também quer levantar grandes profetas no nosso meio. Nós nos colocamos à sua disposição, assim como o Senhor revelava grandes coisas a Eliseu, que o Senhor continue revelando as nossas vidas, tudo aquilo, Pai, todas as armadilhas que o diabo, usando pessoas, queira levantar contra as nossas vidas, que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha nos guardar das emboscadas malignas. Guarda o nosso lar, guarda a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nos pertence, meu Deus, guarde, para que nós não venhamos, meu Deus, ser destruídos pelos inimigos que têm levantado contra as nossas vidas. Pai Santo, e mais do que isso, nos ensina, meu Deus, a ter um coração, meu Pai, de perdão, um coração, meu Deus, voluntário, que venhamos fazer o que Eliseu fez, o que Paulo nos ensinou, que se os nossos inimigos tiverem fome, que nós venhamos dar o de comer, se eles tiverem sede, que nós venhamos dar o de beber. Nos ensina, meu Deus, a sermos pessoas diferenciadas nesse mundo, que o amor possa jorrar das nossas vidas, e o amor só pode vir de Ti, Papai Santo, Papai querido. Faz jorrar nas nossas vidas como rios de águas vivas, amor, para que possamos dar pão, para que possamos dar água a todos que levantarem contra as nossas vidas. Fica conosco, nos abençoe nesse dia, nos dê um dia repleto de graça, um dia repleto, meu Deus, da sua bênção. É tudo que nós te clamamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha irmã. Levante-se, tenha um dia de vitória. Coloque-se diante de Deus, fala: Senhor, eis-me aqui, eu também sou um profeta seu, eu também quero andar contigo. E que Deus te dê um dia repleto na presença dEle. Que os inimigos que levantarem contra a sua vida hoje possam cair por terra em nome de Jesus. Não para que você seja exaltado, mas para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. Amém? E não se esqueça, dê pão, dê água para todos aqueles que levantarem contra a sua vida. Deus te abençoe. Amanhã nós te aguardamos aqui na TV Cerrado, nesse mesmo horário, e que você possa sair vitorioso nesse dia. Receba olhos espirituais em nome de Jesus.